Então vamos dar início ao bloco de neurofisiologia. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é qual a função do sistema nervoso. Às vezes é óbvio a gente entender como que um órgão, como o coração, o pulmão funcionam, mas o que exatamente faz o sistema nervoso central? A gente poderia resumir da seguinte maneira: o sistema nervoso é a parte do organismo que coordena as ações voluntárias e involuntárias e transmite esses sinais para diferentes partes do organismo. Portanto, o sistema nervoso ele é muito importante para integrar informações de diferentes fontes e processar isso e resultar em respostas adaptativas. E essas respostas, evidentemente, elas atuam em garantir sobrevivência do indivíduo e da espécie, né? Mantendo homeostase interna e garantindo que tudo funcione de maneira adequada. Essas respostas adaptativas, vocês podem imaginar que elas envolvem não apenas mudanças internas, mudanças viscerais, tá? Porque o sistema nervoso é uma espécie de um maestro que está regulando os demais órgãos e tecidos do nosso organismo, mas ele também emite respostas motoras, né, respostas comportamentais, e isso evidentemente é relevante para que a gente regule, né, se adapte ao nosso ambiente. Se a gente for pensar em termos de funcionamento do sistema nervoso, a gente poderia resumir da seguinte maneira: tudo começa a partir de um determinado estímulo do ambiente que é captado pelos nossos sistemas sensoriais. Então, nosso sistema nervoso ele é dotado de diversos sistemas sensoriais. A gente vai ver alguns deles, principalmente alguns conscientes, como, por exemplo, gustação, olfação, somestesia. Ainda tem a visão e a audição, que a gente não vai ter tempo de discutir isso, né, no tempo que a gente tem aí na aula. Além disso, existem vários sistemas sensoriais viscerais que estão percebendo desde alterações na pressão arterial, temperatura, pH sanguíneo, disponibilidade de nutrientes e outras coisas. E a partir dessas informações, tanto internas quanto externas, né, captadas pelos nossos sistemas sensoriais somáticos, o nosso sistema nervoso processa essas informações, interpreta, e a partir dessa interpretação, o sistema nervoso, em áreas, né, especializadas em tomada de decisão, decidem, né, o que fazer. Né? A gente deve emitir uma resposta diante dessas informações sensoriais que a gente está recebendo, ou simplesmente a gente mantém como está, né? Aquilo que a gente está fazendo, seja está parado, ou seja executando algo, a gente continua. Então, esses sistemas de tomada de decisão são continuamente alimentados, né, por nossos sistemas sensoriais, que mantém nosso vigília, mantém nosso alerta, e esse sistema de tomada de decisão, a partir dessas informações sensoriais, e também a partir de experiências prévias que foram armazenadas, né, então, o sistema de tomada de decisão está comparando aquilo que está acontecendo com aquilo que você já vivenciou, ou seja, com sua memória, e a partir disso emite ações, né? Pode ser ações motoras. Essas ações motoras, elas por sua vez podem ser subdivididas em motoras somáticas, que é efetivamente a execução de um movimento. Você mexe o braço, você mexe a perna, você se locomove, você executa uma determinada tarefa motora, né? E vejam, essa tarefa motora pode modificar o ambiente. Você se locomovendo, você vai sair daquele ambiente e vai para outro. Tá? Ou mesmo esses sistemas motores ainda podem ser sistemas motores viscerais, em que você vai secretar um hormônio, você vai secretar um neurotransmissor que vai influenciar o funcionamento de um tecido, de um órgão, de algumas células, e de certa maneira isso também vai alterar informações, né, no caso interoceptivas internas, e o sistema vai funcionando dessa maneira. Então, continuamente a gente vai ter esse fluxo de informação dentro do nosso sistema nervoso central, em que os sistemas sensoriais detectam aquilo que está acontecendo no meio interno e externo, enviam essas informações para os centros de tomada de decisão. Esses centros de tomada de decisão, por sua vez, modulam sistemas motores viscerais e somáticos, e assim a coisa funciona. Vocês vão ver que ao longo das aulas de neurofisiologia, a gente vai abordar mais ou menos esses sistemas de forma até isolada. A gente vai falar nas primeiras aulas sobre sistemas sensoriais,
Os sistemas de tomada de decisão são, de certa maneira, falados meio que em paralelo, junto com os sistemas sensoriais e motores. E, finalmente, a gente vai ter aí pelo menos uma aula sobre sistemas motores, tanto sistemas somáticos quanto viscerais. Antes que a gente inicie e tente entender como funciona o sistema nervoso, eu gostaria de fazer uma breve revisão anatômica, só para a gente relembrar algumas coisas, né? Eventualmente vocês não estão tendo anatomia nesse momento, ou tiveram algum tempo atrás. Então, esse é um esquema que ilustra o nosso sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo, e o encéfalo pode ser subdividido em várias estruturas. Você tem o córtex cerebral, ilustrado em marrom. Você tem estruturas mais profundas, que é basicamente o de encéfalo, em vermelho, né? Ali está sendo assinalado o tálamo, mas você tem o hipotálamo um pouco logo abaixo, embora o nome não esteja mencionado. Você tem o tronco encefálico, que é representado por essas três estruturas coloridas, que é o mesencéfalo, ponte e bulbo. Bulbo também chamado de o bulbo de medula oblonga. Finalmente, você tem o cerebelo ali na parte posterior. E do tronco encefálico continua a medula espinhal, nos seus diversos segmentos. Segmentos cervicais, torácicos, lombares e sacrais. Tá? Então, isso é o que a gente chama de sistema nervoso central. Evidentemente, a gente também possui um sistema nervoso periférico, que ele é composto por gânglios e nervos. Gânglios são conjuntos de neurônios localizados na nossa periferia. Então, são estruturas especializadas que, dentro dessa estrutura, existe um conjunto de neurônios, tá? E esses neurônios, eventualmente, recebem fibras sensoriais ou enviam fibras motoras, são seus axônios, tá? E esses axônios que saem dos gânglios ou que saem de estruturas do seu sistema nervoso central, como medula ou tronco encefálico, também formam os nervos. Ou aquilo que sai dos nervos do tronco encefálico, a gente chama de nervos cranianos. Nós, lembrando, né, a gente tem 12 pares de nervos cranianos. E a gente tem diversos pares de nervos espinhais. Pares porque você tem um nervo saindo do lado direito e esquerdo. E cada segmento, né, da nossa medula, né, ao nível de cada vértebra, você vai ter um par de nervos cranianos saindo. Esses nervos vão percorrer nossos tecidos, eles vão inervar nossos músculos para controle motor, eles vão receber informações sensoriais de vários receptores sensoriais da periferia. Você vai perceber tato, temperatura, dor, enfim, várias coisas, e tudo isso volta para o seu sistema nervoso central. Então, esse sistema nervoso periférico ele é composto tanto por gânglios quanto por nervos. E isso, evidentemente, ele se comunicando em alguma parte do seu sistema nervoso central. E essa comunicação sempre se dá ou através da medula espinhal ou através do tronco encefálico. A gente vai falar, basicamente, muito sobre neurônios. Tá? Então, neurônio é a grande célula típica do seu sistema nervoso central. É a célula especializada em comunicação, é como se fosse a vedete do nosso sistema nervoso central. Cada tecido no nosso corpo tem uma célula especializada, né, que é a célula que desempenha a sua função principal. Por exemplo, no fígado nós temos os hepatócitos, no intestino os enterócitos, no coração os cardiomiócitos, e isso não quer dizer que você não tenha outras células também nesse tecido. E o mesmo vale para o seu sistema nervoso central. Então aqui vai ser um dos poucos momentos em que eu gostaria de falar das outras células que compõem o sistema nervoso central, que não são os neurônios. Tá? Então, quais são essas? A gente diz que essas demais células são, no seu conjunto, chamadas células da glia. Em número, elas são muito maiores do que os neurônios. Tá? Então, quando você pensa em sistema nervoso central, a gente tem aí por volta de 85 a 90 bilhões de neurônios em todo o sistema nervoso, tá? Mas um número muito maior de células não neuronais, né? São essas células da glia. E o que essas células fazem? Elas, na realidade, desempenham vários papéis. Na parte de fisiologia de membrana, eu mencionei, por exemplo, que algumas células da glia fazem a bainha de mielina. De fato, você tem aí ilustrado, por exemplo, os oligodendrócitos nessa foto, que eles ajudam na formação da bainha de mielina. Você também tem em volta de vasos sanguíneos células como, por exemplo, células da microglia,
ou células astrócitos. São células que, na realidade, ajudam a proteger o sistema nervoso central das substâncias que entram dentro dele, né, através dos vasos sanguíneos, e também, de certa maneira, dão um suporte para o neurônio, né? Então, essas células astrócitos são células absolutamente importantes para manter a homeostase desse tecido, né? Seja degradando substâncias que não são mais de interesse, sejam produzindo nutrientes ou outras substâncias que de fato são importantes para os neurônios, e assim por diante. Você tem células epididimais que ajudam na formação, por exemplo, do líquor, né? Que circula, o líquor que circula nos nossos ventrículos. Você tem, por exemplo, microglia, que são células como se fossem células do sistema imunológico, que atuam protegendo o nosso sistema nervoso central, células epiteliais, né, que formam vasos sanguíneos, enfim, um número muito grande de células da glia desempenhando diversas funções. Antigamente não se dava muita bola para essas células, mas mais recentemente a gente sabe que a maioria das doenças neurodegenerativas, de certa maneira, tem um papel da glia nessa neurodegeneração. Então você tem essas células que eventualmente podem apresentar algum tipo de disfunção, e essa disfunção afetar a atividade dos neurônios, levando a uma morte neuronal ou ao mau funcionamento. Então, apesar de o curso de neurofisiologia, pela sua extensão, né, de ser relativamente curta, é muito importante que um dia vocês lendo, escutando falar sobre a glia, saber que esse tipo de célula também desempenha um papel absolutamente fundamental para o sistema nervoso central, apesar de não ser a principal célula que realiza a comunicação. Tá? Muito bem. Ainda uma parte introdutória sobre neurofisiologia, eu queria falar um pouquinho sobre alguns tipos de neurônios. Vocês podem notar que a gente tem diversos formatos de neurônios, e aqui voltar a destacar um pouquinho daquilo que eu já mencionei no tópico anterior de fisiologia de membrana, em que cada segmento do seu neurônio, de certa maneira, tem uma função específica. Então, a parte de dendritos, ou, por exemplo, as terminações sensoriais, aqui no segundo esquema, nesse que eu destaquei em vermelho. Então, tanto essas terminações sensoriais quanto a parte que envolve os dendritos, é uma parte chamada aferente sensorial do neurônio. É ali que a maioria das sinapses acontece, a maioria da obtenção da informação pelo neurônio. Essas informações vão alterar o potencial de membrana elétrico da membrana, e essas alterações vão ser integradas no corpo celular, né? Principalmente no corpo e no início do axônio, que é aquela zona de estímulo, zona de disparo, onde o potencial de ação acontece. Então, essa zona esse início do axônio aqui, é basicamente o local onde o potencial de ação normalmente ele é iniciado, e ela integra várias dessas inputs, né, excitatórios ou inibitórios que os dendritos ou mesmo o corpo celular recebe. Posteriormente, o neurônio ele tem uma parte condutiva, que é a parte do axônio, que pode ser mielinizado ou não. E finalmente, nós temos uma parte eferente, que é representado pelas terminações sinápticas, né? Onde ocorre a liberação dos neurotransmissores. Tá? E isso é basicamente o final do nosso axônio. Então sempre lembram isso já foi de certa maneira mencionado no bloco anterior, mas é importante a gente retomar um pouquinho esse conceito que cada parte do neurônio de certa maneira tem uma função um pouquinho diferente. Uma outra coisa que eu gostaria de agora começar a introduzir vocês em um pouquinho mais de informação é sobre os neurotransmissores produzidos pelos neurônios. Então, os neurônios eles são capazes de produzir uma variedade muito grande de substâncias, e essas substâncias elas podem ser divididas em diversas categorias. Nós temos alguns neurotransmissores ou neuromediadores que são basicamente aminoácidos: glutamato, o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, glicina. Então, esses são três muito frequentes, muito comuns neurotransmissores, né, produzidos por neurônios. Mas além desses que são aminoácidos, os neurônios ainda produzem substâncias derivadas de aminoácidos, que são as aminas, e isso inclui os neurotransmissores acetilcolina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina e histamina.
Ainda como neuromediadores, substâncias liberadas pelos neurônios que vão influenciar a atividade de outras células, eu gostaria de destacar os peptídeos. Essa é a classe mais abundante de longe. Eu não sei exatamente o número, mas eu diria que dezenas, talvez até centenas de peptídeos podem ser produzidas por neurônios. E essas peptídeos vão agir em diferentes classes de receptores, afetando inúmeras funções das células-alvo. Ainda, alguns neurotransmissores eles podem ser gasosos, como o ácido nítrico, outros podem ser lipídios, como os endocannabinoides, enfim. A variedade de moléculas produzidas por neurônios para fazer essa comunicação química, ela é muito grande, tá? Então, e o que é interessante é o seguinte, apesar dessa grande variedade, isso não quer dizer que qualquer neurônio pode produzir qualquer substância. Na realidade, o que a gente tem é que os neurônios eles têm uma identidade neuroquímica, o que significa que eles produzem apenas alguns determinados neurotransmissores. Então essa variedade, ela engloba todos os nossos neurônios. Mas quando você vai ver individualmente, os neurônios eles têm, como eu falei para vocês, uma identidade. Então eles só produzem determinados neurotransmissores. E normalmente eles começam a produzir isso desde o momento que eles foram gerados, lá quando você é um embrião, ou quando você está nas fases iniciais de desenvolvimento pós-natal, e você vai morrer com aquele neurônio produzindo esse mesmo neurotransmissor. Eventualmente, alguns poucos neurônios mudam a sua identidade neuroquímica, mas isso vai acontecer durante o desenvolvimento. Parando para pensar no encéfalo de um adulto, que já todo o processo de plasticidade neural, a maior parte já foi concluída, eu diria que os neurônios eles basicamente têm a sua própria identidade e isso não se altera. É como se eles torcessem para um time em particular, fosse palmeirense, corintiano, são paulino, e eles nunca iam mudar isso. Então eles sempre vão produzir aquele determinado neurotransmissor. Ainda é possível que um determinado neurônio produza mais de um neurotransmissor. Na realidade, essa é a regra. Os neurônios eles produzem frequentemente alguns neurotransmissores. Não muitos, mas alguns. E às vezes esses alguns envolvem um tipo de aminoácido ou um tipo de amina. Tá? Então é normal que o neurônio ele produza um aminoácido ou então uma amina, eventualmente até um aminoácido, uma amina, mas jamais ele produz, por exemplo, 2 aminoácidos. É raríssimo os neurônios que produzem glutamato e GABA. Inclusive isso é antagônico, porque as características da ação do glutamato e do GABA são meio que antagônicas e, portanto, não faria muito sentido. Então, quando a gente estuda o sistema nervoso, quando a gente vai estudar isso em detalhes, é muito interessante que a gente chama o neurônio pela sua identidade neuroquímica. Esse neurônio é glutamatérgico, esse neurônio é GABAérgico, esse neurônio é colinérgico, que se refere à produção de acetilcolina e assim por diante. Então a gente conhece os neurônios pela sua identidade neuroquímica, o que mostra essa característica. E aqui eu queria aproveitar alguns minutinhos para pelo menos comentar um pouco a respeito de da função de alguns desses aminoácidos, que isso é interessante da gente saber. Então, o aminoácido glutamato, esse neurotransmissor que é um aminoácido, ele é considerado o principal neurotransmissor excitatório que nós temos. E notem o seguinte ponto, não é o neurotransmissor que é excitatório e inibitório. Quando a gente fala excitatório e inibitório, na verdade isso é uma função do receptor dele. Para a maioria desses neurotransmissores que vocês estão vendo aqui, eles têm vários neuroreceptores, não é um único receptor. O glutamato provavelmente tem cerca de 10 receptores e a maioria deles produzem excitação na célula-alvo. Então esse receptor ele é expresso no neurônio pós-sináptico e a ação do glutamato vai causar alguma espécie de excitação, despolarização na célula-alvo. Por isso que a gente considera o glutamato como os neurônios que produzem glutamato frequentemente são neurônios que envolvem a ativação do seu neurônio pós-sináptico, são neurônios excitatórios. Por outro lado, o principal neurotransmissor inibitório é o GABA.
Na verdade, ele é o mais abundante. Se você contar, se a gente fosse fazer um censo, quantos neurônios produzem glutamato, quantos produzem GABA, quantos produzem acetilcolina, provavelmente a classe que venceria isso aí seria os neurônios GABAérgicos, são os mais abundantes do nosso sistema nervoso central. Então é interessante parar para pensar que a maioria das nossas sinapses, ao liberarem GABA, costumam inibir a célula-alvo. Vejam, de novo, não é que o GABA tem uma propriedade intrínseca inibitória, mas a grande maioria dos receptores GABAérgicos causa inibição na célula-alvo, causa uma hiperpolarização, causa uma diminuição da ativação da célula pós-sináptica. Tá? Eu gosto de dar alguns exemplos práticos que isso de alguma maneira ajuda a gente a lembrar um pouquinho a respeito disso. Como que a gente entende aí do papel inibitório do GABA? Simples. Mas uma classe de acalmantes ou medicamentos para dormir que agem via sistema nervoso central. Estamos falando de tomar, sei lá, melatonina ou coisa assim, mas medicamentos calmantes, eles são ou eles aumentam a concentração de GABA na fenda sináptica, ou eles ativam receptores GABAérgicos. Então, na hora que você tem um aumento da atividade GABAérgica, seja ativando o receptor, aumentando o GABA na fenda sináptica, você vai ter mais inibição no seu sistema nervoso central, e isso tem um efeito de diminuir a atividade cerebral como um todo. Isso leva ao indivíduo a ficar com mais calma, mais quieto, mais sonolento. Inclusive, isso pode levar a um estado de anestesia, de coma e assim por diante. Então, alguns medicamentos que também são ativadores de GABA são até antiepiléticos e assim por diante. Ainda em relação ao GABA, uma coisa interessante é que o principal mecanismo de ação do álcool, a molécula de álcool etílico, que a gente bebe na cerveja, no vinho, no destilado, é através dos receptores GABAérgicos, mecanismo de ação central, né? Não estou falando ação no fígado. Então, o efeito psicotrópico do álcool é basicamente em receptores GABAérgicos. Não porque a molécula de álcool ativa esses receptores diretamente. Ele não é um agonista, mas ele tem o álcool produz a regulação alostérica. Ele se liga a esse receptor e ele aumenta a eficiência dessa transmissão GABAérgica. Consequentemente, quanto maior for a concentração de álcool no seu sistema nervoso central, maior será a atividade GABAérgica. E isso explica os efeitos típicos do álcool. Então, se você lembrar de um indivíduo embriagado, como que é os sistemas motores dele? É prejudicado. É um indivíduo que perde coordenação motora, perde força. O cara pode falar que não, mas ele fica todo descoordenado. Essa descoordenação se manifesta no indivíduo ficar desastrado, derrubar as coisas, tropeçar, enfim, fazer aquela bagunça, né? Mesmo quando o indivíduo está muito embriagado, ele perde inclusive a capacidade de falar adequadamente. Ele apresenta um negócio que a gente chama de disfonia, em que ele fala todo enrolado e assim por diante, sabe? Um cara muito bêbado. Inclusive até os movimentos oculares ficam alterados. Então o indivíduo pode ficar tão bêbado, que até o olho dele treme. Então você tem uma inibição motora muito intensa e se manifesta com esses distúrbios motores. Você tem uma inibição em memória, uma formação de memória. Então, o indivíduo que não vai se lembrar daquilo que aconteceu enquanto ele estava embriagado. Você tem uma inibição que vai afetar principalmente sistemas de tomada de decisão. Tá? Isso é muito interessante. Então, a maioria das besteiras que um cara bêbado faz é justamente por conta desse aumento do tônus inibitório, as áreas de tomada de decisão, elas acabam ficando, vamos dizer assim, desinibidas. É como que nosso cérebro, numa situação normal, as áreas de tomada de decisão, elas sofrem um potente efeito inibitório constante. Para quê? Para você não fazer nada que vai te prejudicar. Então é mais ou menos assim como o nosso cérebro funciona. Olha, é melhor não fazer nada, que isso é a melhor solução. Agora, quando você quer fazer uma coisa, você desinibe aquela tarefa, e aí você vai fazer um movimento, você vai fazer alguma tarefa e assim por diante. Então, o indivíduo embriagado perde essa inibição e ele começa a fazer coisas que ele não pondera o risco ou as consequências disso. Então, é um indivíduo que vai dirigir bêbado, com possibilidade de se machucar ou machucar outra pessoa. Ele vai ficar desinibido do ponto de vista emocional. Então,
então alguma coisa que ele ia fazer, ele deixa de fazer. Então, isso é até interessante do ponto de vista que muita gente usa o álcool de maneira recreacional para esse relaxamento mesmo, para o indivíduo ficar mais descontraído, ele fica mais livre, né? Mas se isso passa um pouquinho do ponto, aí ele começa a fazer coisas que ele pode se arrepender depois, que ele não faria se ele não tivesse nesse estado, né? Justamente por conta disso, né? Que você tem esse tônus inibitório acaba ficando mais, aliás, prejudicando, né? Esse aumento do tônus inibitório prejudica essas áreas que mantêm o controle sobre o nosso córtex de tomadas de decisão. Falando sobre outros neurotransmissores, um outro interessante ser mencionado é a glicina, porque ele é o principal, ele tá, junto com o GABA, eles são os principais neurotransmissores inibitórios. A glicina está muito relacionada com o controle de dor, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre as aminas, que também é interessante como uma informação geral para vocês. A acetilcolina já é um neurotransmissor que a gente já vem falando há algum tempo. Ele é o principal neurotransmissor liberado pelos neurônios motores para induzir a contração muscular. Então, toda vez que você contrai um músculo é através da liberação de acetilcolina. Então ele tem esse papel absolutamente fundamental no controle da motricidade. Além disso, a acetilcolina está relacionada com o controle de diversas funções cognitivas, tá? Então, assim, é um neurotransmissor meio que genérico para várias funções. Mas o que eu gostaria que vocês lembrassem é do papel dele no controle da contração muscular, sendo liberado pelos motoneurônios. A dopamina é um outro neurotransmissor muito interessante. Esse neurotransmissor está relacionado com o uso de drogas de abuso. O indivíduo fica viciado, né, quimicamente, principalmente por influenciar a dopamina. Então, qualquer droga que causa algum tipo de capacidade de adição, de um indivíduo se tornar dependente químico, de certa maneira influencia a liberação de dopamina. E a liberação de dopamina também ela é influenciada por qualquer tarefa que a gente faz. Basicamente, a regrinha de ouro é a seguinte: qualquer tarefa que você executa, que de certa maneira te proporciona prazer, você gosta de fazer aquilo. Tá? Isso pode ser tanto prazer mais, vamos dizer, primitivo do ponto de vista de comer, então você receber nutrientes, ou então fazer sexo, mas também prazeres assim cognitivos. Puxa vida, né? Eu estou me esforçando, estou vendo que o meu esforço está dando certo, isso é uma recompensa. Você é um cara que gosta de ajudar os outros, então você ajuda a velhinha a atravessar a rua, que legal. Então fez uma ação boa, né? Você gosta disso, você libera a dopamina. E é mais ou menos isso. Quanto mais prazerosa for a execução da tarefa, maior essa recompensa e, portanto, a liberação de dopamina acontece de forma mais intensa. E o oposto, quando você faz uma coisa que você não gosta, ou, por exemplo, você previa uma recompensa e ela não aconteceu, você, na verdade, tem uma inibição na liberação de dopamina e isso te deixa assim com mau humor, te deixa meio bravo por conta disso. Então, a dopamina, recapitulando, é o principal neurotransmissor relacionado com recompensa, com prazer. E qualquer tarefa que nós executamos induz algum tipo de liberação ou inibição da liberação de dopamina. Se foi prazerosa, libera mais. Se não foi prazerosa, libera menos. E com isso, pessoal, isso causa um reforço nas nossas ações. Então, é óbvio que a gente gosta de fazer coisas que nos dão prazer, evidentemente. E isso faz com que, com o tempo, nós coordenamos nossas tarefas, nós planejamos nossas ações, nós tomamos decisões em função da quantidade de dopamina que é liberada mediante a execução daquela tarefa. E é assim que a gente funciona. Então a gente aprende o que causa mais liberação de dopamina e o que causa menos, e a gente tende a fazer aquilo que libera mais dopamina. Por exemplo, uma criança que ela não quer saber se aquilo é apropriado ou não, etc., ela quer aquela recompensa mais a curto prazo. A gente, adulto, você pode, de certa maneira, até abrir mão de alguma coisa prazerosa nesse momento para uma coisa maior lá na frente. Eu vou poupar agora para receber meu prêmio lá na frente. Ou eu vou estudar agora porque depois vou me tornar bem sucedido lá na frente. Então a gente faz isso, mas de certa maneira tudo isso está relacionado com esse controle da liberação de dopamina. E drogas de abuso, o que elas fazem em última instância? Elas aumentam a liberação de dopamina fortemente. Então qualquer droga, vamos pegar 2 exemplos, cocaína e crack, são drogas que aumentam demais a liberação de dopamina. Mas isso vale para outras drogas, como
anfetaminas, enfim, qualquer uma dessas opioides. Então, essas drogas, de certa maneira, o indivíduo se torna dependente químico. Por quê? Porque essas drogas causam uma intensa liberação de dopamina, porque elas atuam farmacologicamente, não fisiologicamente. E o que o cérebro de um indivíduo que tem, de certa maneira, tendência a apresentar uma dependência química a isso, basicamente vai ponderar o seguinte: bom, essa droga induziu uma liberação X de dopamina, e eu me alimentar, ou eu me vestir, ou eu ter saúde, ou eu ter um relacionamento com minha família, com os meus amigos, ou com o namorado, namorada, isso me libera X dopamina, isso vai ser menor. Então o indivíduo ele não quer mais fazer as outras. Com o tempo ele começa a abrir mão de qualquer atividade cotidiana, e a única coisa que o cérebro dele quer fazer é receber aquela descarga de dopamina induzida pela droga, e com isso se gera dependência química, em que o indivíduo ele basicamente vive em função de receber aquela descarga de dopamina daquela droga. Por isso que essas substâncias são perigosas, e o indivíduo basicamente perde controle sobre isso, tá? Não é uma coisa exatamente voluntária. Por isso que é difícil tratar dependência química. Às vezes, para gente que não conhece, não, mas isso basta o cara ter força de vontade, alguma coisa assim. Claro que para ele sair disso, ele vai ter que ter uma dose de força de vontade muito grande, etc. Mas o fato é que o cérebro dessa pessoa, ela basicamente passa a viver em função disso, tá? E é a dopamina que é muito importante. Ainda só para terminar com dopamina, ele é o principal neurotransmissor afetado numa doença comum chamada Parkinson. Então a doença de Parkinson, que é conhecida pelos tremores, mas só 20% dos pacientes têm de fato aquele tremor, ele é, na verdade, uma degeneração de alguns neurônios dopaminérgicos. Então, o indivíduo vai acabar, num Parkinson avançado, falecendo justamente pela falta dos neurônios de dopamina, em que ele vai deixar de fazer atividades motoras, ele vai perder a capacidade de executar ações por conta da perda de dopamina que é necessária. Falando agora sobre duas outras aminas interessantes, é a adrenalina e noradrenalina. A adrenalina vamos pôr tudo no mesmo pacote, porque eles, de certa maneira, ativam receptores similares. Existe uma classe de receptores chamados receptores alfa e beta-adrenérgicos. Tem alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, então são vários receptores. De certa maneira, eles fazem papéis similares. Então vamos falar mais da noradrenalina, que é um neurotransmissor, do que a adrenalina, que é predominantemente um hormônio, embora também possa ser liberado por neurônios. Então a noradrenalina, a principal função da liberação de noradrenalina é afetar várias funções que estão relacionadas com alerta, com estresse. Então ele é um neurotransmissor de estresse, né? Então, assim, toda vez que você está numa situação em que você precisa aumentar a sua vigília, seu alerta, é uma situação que pode ter potencial perigo para você, você tem liberação de noradrenalina, tá? Quando você também precisa de vigor físico, noradrenalina é liberado. Então, esses neurotransmissores, adrenalina e noradrenalina, vão ajudar a coordenar várias funções viscerais, como aumento da frequência cardíaca, aumento da ventilação, enfim, várias coisas para ajudar você a lidar com situações de estresse, né? Situações em que você precisa de vigor físico. E no sistema nervoso, ela é muito importante para regular nosso grau de alerta. Então, dentro do nosso cérebro, a liberação de dopamina é um dos principais, não é o único, mas um dos principais reguladores de se você consegue se manter acordado ou prestando atenção, que é o vigília. Então, o nosso grau de vigília oscila, né, durante o dia. Você pode estar acordado, mas você pode estar mais distraído, com uma capacidade maior de prestar atenção e assim por diante. E a liberação de noradrenalina é muito importante para a regulação desse alerta. Então, algumas drogas, como por exemplo, essas drogas que aumentam, o indivíduo vai ficar mais inteligente, né? E talvez a mais conhecida aí, a Ritalina, justamente são drogas que aumentam a liberação de noradrenalina. A cocaína faz a mesma coisa, então o indivíduo com um grau maior de alerta fica com menos sono, consegue ficar mais tempo concentrado ou fazendo uma determinada tarefa, parece que ele tem mais energia. Evidentemente que isso depois tem um efeito rebote, em que ele vai passar um tempo meio que acabado, entendeu? Então é uma faca de dois gumes a esse tipo de droga, mas a noradrenalina está relacionado com essas respostas a estresse, respostas que necessitam vigor físico, aquilo que a gente vai ver ao longo do curso de situações de luta ou fuga, né? De qualquer maneira você precisa de energia, o exercício físico, aí você tem a liberação desse neurotransmissor.
A serotonina, por sua vez, é um neurotransmissor muito interessante, que ele é produzido por alguns neurônios do seu tronco encefálico e está relacionado com várias funções. Você tem desde função também de sono e vigília, ela é um importante regulador de sono e vigília. Você tem alguns medicamentos de tratamento de sono que afetam os níveis de serotonina. Ela também regula dor, olha que interessante. Alguns casos também de dor crônica, que não conseguem ser tratados com alguns tipos de analgésicos. Você tem medicamentos que agem via serotonina, que também atuam sobre a dor. Mas eu acho que o que eu gostaria de destacar é o papel da serotonina regulando o nosso estado de humor. Então ele é o principal neurotransmissor que modula o humor nosso. E não é à toa que a serotonina não é o único, mas é o principal neurotransmissor afetado em situações de estresse, de distúrbios comportamentais, como por exemplo, anorexia nervosa, bulimia, ou mesmo algumas outras síndromes. Então a depressão, né? O que acontece no cérebro do indivíduo com depressão? Tem baixos níveis de serotonina. Então, a maioria dos medicamentos que são antidepressivos são medicamentos que aumentam a concentração de serotonina na fenda sináptica, conforme a gente já discutiu. Por exemplo, fluoxetina é um inibidor da recaptação de serotonina com efeito terapêutico na depressão. Ainda até eu acho que é interessante para ser mencionado que a serotonina também regula a ingestão alimentar. Não é à toa que vários medicamentos de tratamento da obesidade, moderadores do apetite, como por exemplo sibutramina, eles aumentavam os níveis de serotonina. Isso tinha um efeito de anorexígeno, né? O indivíduo comia menos. Então veja que um determinado neurotransmissor ele acaba tendo várias funções dentro do nosso cérebro, tá? E a partir da identificação dessas funções, você pode ter uma manipulação farmacológica para tentar tratar uma determinada distúrbio, uma doença. Finalmente, uma última amina que eu gostaria de mencionar é em relação à histamina. A histamina, muita gente conhece a respeito dela em processo de alergia. Então, o indivíduo, quando tem muita alergia, ele toma um antihistaminérgico, que na realidade é uma molécula que antagoniza, inibe receptores de histamina. E o principal efeito colateral dos antihistaminérgicos é sonolência, tá? Principalmente os de primeira geração. Isso porque no sistema nervoso central, a histamina também é um potente regulador do nosso estado de vigília. Tá? Então, quando você tem liberação de histamina, você tem ativação do receptor de histamina no cérebro, sua vigília está aumentada, você precisa de prestar mais atenção. Quando você bloqueia isso, você sente mais sono. Tá? Então, vários antihistaminérgicos antigos, eles causavam sonolência porque inibiam receptores no seu sistema nervoso central. E hoje em dia, novas classes de medicamentos antihistaminérgicos, eles agem predominantemente num tipo de receptor localizado no tecido periférico para tratar alergia, e que é um receptor diferente daquele presente no seu sistema nervoso central. Então, se você precisa de ter uma droga que é seletiva para o receptor periférico, você causa menos efeitos centrais, e por isso que esses antihistaminérgicos mais novos causam pouca sonolência. Em relação a peptídeos, eu não queria, assim como eu falei, a classe é muito grande. Essa listinha que está aqui é só um aperitivo, na realidade tem muitos outros, tá? Só para pegar um exemplo em particular, você pode ter, por exemplo, as endorfinas, que são na realidade uma classe, não é um único, mas são vários tipos de peptídeos. Essas endorfinas são relacionadas, por exemplo, com a sensação de prazer, de relaxamento. Quando o indivíduo pratica atividade física, ele libera essas endorfinas, e isso está relacionado aí com um relaxamento, uma sensação de prazer. E essas endorfinas, junto com a sensação de prazer, elas também têm um efeito analgésico. Então é interessante que várias drogas que são ativadores de receptores de endorfinas, e essa classe ela é chamada de opioides, são potentes analgésicos. Então o indivíduo pode ter um opioide, uma morfina, por exemplo, ou outros tipos de opioides. Então são ativadores de receptores de endorfinas, causando efeito analgésico, e eles também eles têm uma capacidade de indução de dependência química. Por quê? Porque elas também causam uma certa sensação de prazer. Enfim, pessoal, a ideia aqui não é que vocês decorem cada função desses, mas que vocês tenham uma ideia. Acho que é muito importante saber o papel do glutamato como neurotransmissor excitatório, GABA inibitório, a acetilcolina é um neurotransmissor importante, e os outros, de certa maneira, eu vou estar mencionando ao longo do curso,
em que a gente vai estar falando algumas funções principais. Mas é importante ter essa noção dessa diversidade de substâncias produzidas por neurônios, e lembrando sempre que os neurônios, eles têm essa identidade química, não é que eles produzem tudo isso. Cada neurônio produz alguns poucos neurotransmissores. Tá? E quando eles liberam isso na fenda sináptica, eles podem liberar um ou mais neurotransmissores, dependendo do grau de ativação que eles sofrem, que eu vou mencionar isso mais adiante. Então, aqui, na realidade, esse sistema, basicamente, ele só recapitula um pouco daquilo que eu já mencionei no slide anterior, que os principais neurotransmissores excitatórios, o glutamato e a acetilcolina, e os principais neurotransmissores inibitórios é o GABA e glicina. E aqui sempre reforçando que não é necessariamente o neurotransmissor excitatório inibitório, mas é o seu receptor. Tá? Então, a acetilcolina, ela pode tanto causar ativação ou excitação. Por quê? Porque dependendo do receptor que ela tem. Na maior parte das sinapses, eu diria que ela causa excitação, que a gente viu que um dos tipos de receptores de acetilcolina é o canal de sódio. Tá? Causa influxo de sódio, causa despolarização. Toda vez que o neurônio recebe essa descarga, essa abertura, por exemplo, de canais de sódio, ele acaba recebendo um potencial pós-sináptico excitador, que na realidade é essa despolarização na membrana. Toda vez que um canal, por exemplo, de potássio ou cloreto é aberto, isso normalmente causa uma hiperpolarização na membrana, que a gente representa como potencial pós-sináptico inibidor. Tá? Aqui também eu gostaria só de destacar quais são os aminoácidos que dão origem às aminas. Então, o aminoácido tirosina, ele é o precursor desses três conjuntos de neurotransmissores, que são chamados dopamina, noradrenalina e adrenalina. Esses três neurotransmissores são chamados catecolaminas, porque eles compartilham essa via de produção. Tá? Não é à toa que muitos medicamentos, eles não agem às vezes especificamente sobre a dopamina ou especificamente sobre a noradrenalina, mas eles agem sobre o conjunto, as catecolaminas, porque eles compartilham vesículas sinápticas, frequentemente eles compartilham proteínas de recaptação, enfim, é uma classe, todas derivadas do aminoácido tirosina. A serotonina, por sua vez, ela é derivada do aminoácido triptofano. A acetilcolina é produzida a partir de um acetil-CoA com colina, e a histamina é produzida a partir da transformação do aminoácido histidina. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é, de certa maneira, onde é produzido esses neurotransmissores. Então, a gente vai ver que você tem neurotransmissores, né, que são essas partículas que são produzidas de baixo peso molecular, né, neurotransmissores de baixo peso molecular, que está indicado por essas vesículas aí meio amarelinhas, e neurotransmissores de alto peso molecular. Normalmente, as vesículas que carregam neurotransmissores de baixo peso molecular são aquelas que carregam ou aminoácidos ou aminas, que na verdade é uma molécula relativamente pequena, é um único aminoácido ou um derivado de aminoácido. Tá? E é interessante notar que a produção principal desses neurotransmissores de baixo peso molecular se dá no terminal sináptico. Então, lá no terminal sináptico, onde essas vesículas liberam os seus neurotransmissores, vão existir as enzimas que convertem os aminoácidos em aminas ou que produzem glutamato, glicina ou GABA. Tá? Então, essa produção ela ocorre localmente. Não é à toa que tem mitocôndrias, tem toda uma maquinaria que dá suporte a essa atividade enzimática lá na fenda sináptica. Além disso, o neurotransmissor frequentemente libera uma amina ou um aminoácido e também neuropeptídeos. Só que os neuropeptídeos eles não são produzidos no terminal sináptico. Todos os neuropeptídeos têm que ser produzidos no soma, no corpo celular. Por quê? Porque o núcleo da célula contém o DNA. Esse DNA serve de molde para a formação dos RNAs mensageiros. E os RNA mensageiros, por sua vez, vão ser processados nos retículos endoplasmáticos para a produção das proteínas, para a tradução proteica. E, portanto, as proteínas são produzidas nesse aparato, né, nessas
organelas próximas ao núcleo, e uma vez que esses peptídeos, né, essas pequenas proteínas são produzidas, elas são envelopadas nesses grânulos secretores, que são vesículas que secretam os peptídeos. E é interessante pensar que esses grânulos, eles têm que percorrer todo o axônio. Então, lá nos nossos axônios, nós temos como se fosse vias de transporte, tanto chamada anterógrada quanto retrógrada. A anterógrada é quando a célula produz algo, o corpo celular, e isso vai em direção ao terminal sináptico, tal como esse grânulo secretor. Retrógrada pode ser que alguma coisa saia do seu terminal sináptico e retorne para o núcleo, para o corpo celular. Isso também acontece. Então, todos os peptídeos precisam ser produzidos no corpo celular e são transportados até o terminal sináptico nessas redes de transporte. Ainda eu queria chamar a atenção para um último aspecto interessante, que lá na hora da sinapse, onde o neurônio libera neurotransmissores, as vesículas de baixo peso molecular, elas costumam ficar mais próximas da membrana que libera o neurotransmissor, a membrana pré-sináptica, conforme está sendo ilustrado no esquema. Podem perceber aqui que essas vesículas de baixo peso molecular, elas estão mais localizadas próximas à membrana pré-sináptica, onde a liberação vai acontecer. Isso significa que se esse neurônio disparar potenciais de ação numa baixa frequência, frequentemente isso consegue translocar apenas as vesículas que carregam neurotransmissores de baixo peso molecular, como aminas ou aminoácidos. Então, mesmo que esse neurônio consiga sintetizar alguns neuropeptídeos, numa situação em que ele dispara baixa frequência de potencial de ação, ele vai estar liberando basicamente só aminoácidos ou aminas. Para que esse neurônio também libere neurotransmissores peptidérgicos, é necessário que a frequência de disparo de potenciais de ação aumente, e essas vesículas que carregam neuromediadores de alto peso molecular, aí sim elas conseguem ser fundidas com a membrana e liberar esse conteúdo. Então é interessante que o neurônio, apesar de poder produzir vários tipos de neurotransmissores, não necessariamente ele libera todos os tipos numa sinapse. Depende dessa frequência de potencial de ação, ele pode liberar um ou mais tipos, de acordo com essa lógica que eu mencionei para vocês. Para terminar um pouquinho essa primeira parte da aula, eu queria falar rapidamente sobre receptores desses neurotransmissores. E aqui a gente já vem falando bastante sobre isso, então não tem grandes novidades, apenas para recapitular essa informação para vocês. Eu gostaria de dividir em duas grandes classes de neurotransmissores, de receptores para neurotransmissores. Um deles é um conhecido nosso, os dois são conhecidos, aliás. Um deles é aquele receptor que é um canal iônico, por exemplo, o receptor de acetilcolina, o receptor nicotínico presente na membrana do músculo. Então, esse receptor, frequentemente, a gente chama ele de receptor ionotrópico. Por quê? Quando o receptor se liga a ele, basicamente ele leva a abertura de um canal iônico e ele pode causar tanto uma despolarização quanto uma hiperpolarização, dependendo do íon que passa por esse canal. E a gente já viu que nós temos outros tipos de receptores, além desses que são canais iônicos. A gente já falou de receptores acoplados à proteína G, que é o esquema que está sendo mostrado aqui. E a gente também falou que tem receptores acoplados a enzimas, enfim, tem várias outras classes de receptores. E esses receptores, no seu conjunto, podem ser chamados de receptores metabotrópicos. E aqui também o que eu gostaria de lembrar para vocês é o seguinte, que um receptor que é um canal iônico, ele só consegue causar uma despolarização ou hiperpolarização. Já um receptor metabotrópico, ele na realidade consegue fazer várias coisas. Ele consegue ativar cascatas de sinalização intracelular, eu já mencionei isso para vocês, receptores acoplados à proteína G, por exemplo, ativam aqui a proteína quinase dependente do MP cíclico, e ela vai fazer uma série de reações, pode mudar a expressão gênica, pode abrir canais iônicos, pode ativar enzimas, enfim. O receptor metabotrófico,
ele tem a característica de produzir efeitos mais assim duradouros na célula e efeitos mais diversos, que podem tanto modificar a estrutura da célula, como fazer várias outras coisas. Tá? Então, dependendo da função, né, e a gente vai ver algumas dessas coisas, o interesse é que você passe a informação mais rápida possível. Às vezes isso é feito através do receptor ionotrópico, que o neurônio ativa o outro, ou inibe o outro e pronto, a ação é rapidamente executada, não tem como ser mais rápido que isso. Agora, o receptor metabotrópico, apesar de levar mais um tempinho até que os seus efeitos se manifestem na célula, desde que isso é rápido, alguns milissegundos, ou segundos, enfim. Apesar disso, os efeitos na célula, ela costuma ser mais duradoura, às vezes pode durar segundos, minutos, horas, até dias a influência sobre ele. Então são receptores mais potentes. Então, ao longo, distribuídos pelo nosso corpo, pelo nosso sistema nervoso, você tem tanto receptores ionotrópicos ou metabotrópicos, dependendo da função. Se você quer ter uma influência aguda, rápida, mas pontual, aquele sistema, de certa maneira, se comunica através de receptores ionotrópicos. Se você quer, por sua vez, ter uma ação mais duradoura, mais complexa, essa comunicação pode se dar através da ativação de receptores metabotrópicos. E uma outra coisa que também é interessante notar dos receptores metabotrópicos é a sua capacidade de amplificação do sinal, porque um único receptor ativado pelo único neurotransmissor pode causar ativação de várias proteínas G, por exemplo. Várias proteínas G ativam várias adenilato ciclases, que por sua vez induzem a ativação de várias proteínas quinases. E cada uma dessas proteínas quinases é capaz de influenciar, por exemplo, vários canais iônicos, e isso mostra o efeito amplificador que um receptor metabotrópico pode ter. O efeito pode ser um pouco mais lento, mas acaba tendo um efeito mais poderoso do que simplesmente a abertura momentânea de um canal iônico. Então, essa é a informação do primeiro bloco de neurofisiologia.